Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Continuamos nesse momento tão oportuno diante da palavra de Deus, celebrando essa inspiração que as Escrituras nos trazem. Que eu e você nos sirvamos do tempo que temos para nos alimentar daquilo que o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Isso está em Mateus 4. Mas de toda a palavra que procede, cuja origem é Deus, a mente de Deus, a boca de Deus. E nós estamos aqui na Quinta Igreja, nesse ano 2021, celebrando o lema Salmodiando ao Senhor. Fizemos um devocional, aqui escrito por alguns irmãos da igreja. É um devocional semanal. E eu alerto a você, irmão, que está celebrando essa meditação nas Escrituras, porque dentro do tema Salmodiando ao Senhor, que está em Efésios capítulo 5, versículo 19, nós escolhemos durante todo o ano, de janeiro a dezembro, dissecar o livro dos Salmos, ou ao menos tentar examiná-lo minuciosamente o máximo que pudermos. E nesse mês de fevereiro nós estamos lendo, pesquisando, analisando, meditando, encucando o Salmo de número 16 ao 25. E eu quero celebrar com você hoje no Salmo de número 17. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. É um salmo de Davi, conhecido como Salmo Davídico, quando ele clama ao Senhor e apela para a justiça de Deus em razão da sua inocência. E ele está dizendo: ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Ele está dizendo, pedindo a Deus: olhe, ainda que isso seria, o contrário seria totalmente incompatível com os atributos divinos, mas ele, na sua liberdade, na sua forma aberta de falar com Deus, ele diz: Senhor, me ouve. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Ouve, Senhor, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é reto. É claro que Deus não atentaria e não assimilaria engano, mas volta a dizer, ele, na liberdade de falar com Deus, pronuncia-se dessa forma e ele diz: dá ouvidos à minha oração. E aqui eu quero parar para pensar com você. Ele diz: dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Ou seja, ele está dizendo: diante do Senhor digo que estou expressando-me, dizendo a verdade. Os meus lábios não são enganosos. Quando é que um lábio é enganoso? Quando ele fala alguma coisa que não é verdade daqui. Jesus disse: esse povo, se referindo aos judeus do seu tempo, me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, esses lábios que louvam ao Senhor, mas cujo coração está distante dele, oposto àquilo que se pronuncia com os lábios, fazem com que esses lábios sejam enganosos. Ou seja, que falem uma irrealidade, uma inverdade, ou seja, uma mentira. E o salmista diz: a minha oração, dá ouvidos à minha oração, porque ela não é feita com lábios enganosos. O que eu estou dizendo é verdade do meu ser. Ainda que se ele quisesse fazer uma oração com lábios enganosos, segundo as Escrituras, o Senhor que conhece o profundo e o escondido, o Senhor que pesa os espíritos, que sonda os corações, saberia. Não adianta nada. Uma pessoa, eu sei que você não faz isso, mas é uma oração inútil.
é uma oração até sentenciosa ou sentencial, quando alguém ora com lábios enganosos. E ele diz: dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos, ela é feita com lábios verdadeiros. A Bíblia diz que Deus, o Pai, é tão amoroso e misericordioso que Ele se inclina para ouvir as nossas orações. É uma linguagem humana para que eu e você entendamos que o Senhor não despreza o clamor do aflito, ainda que esta pessoa esteja vacilante na vida. A palavra continua dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O problema todo é que invocar o nome do Senhor não consiste em só clamar e chamar por sua presença. O termo invocar significa chamar a presença de Deus para me iluminar e mudar o meu ser. Ou seja, eu estou diante de Deus invocando a Ele e Ele vem a mim e me transforma. É isso. Então, quando eu tenho certeza que estou falando com Deus aquilo que é verdade do meu ser, eu posso ter uma segurança que Ele vai atender as minhas orações, atender no seu tempo, da sua maneira, fazendo do seu jeito, mas Ele vai atender, Ele vai responder. Se você tem feito oração ao Senhor ou orações com lábios verdadeiros, íntegros, você não tem que ter uma margem de erro do que a Escritura diz, que Ele está ouvindo e vai atender. Dentro desse versículo está dizendo: ouve, Senhor, a justiça, ouve e atende. Pode-se estar totalmente seguro. Ele não só vai ouvir, mas vai atender. Volto a dizer, do jeito dele, no tempo dele, quando ele entender que vai ser bom para mim e para você. Mas uma coisa eu tenho que aprender com essa palavra que estou compartilhando, e você também, que eu e você devemos ter um relacionamento com Deus através da oração, relacionamento com Deus através da Escritura, que é a boca de Deus. Desde pequenininho, lá quando era criança pequena, lá em Boa Esperança, já aprendia na igreja, nunca esqueci, minha mãe ressaltava em casa: a Bíblia fechada é apenas um livro comum, mas aberta é a boca de Deus, é a fala de Deus para mim. Então, a Bíblia está aberta, é a boca de Deus, é a fala de Deus, mas meus ouvidos estão? Precisamos pensar nisso. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.